Marcos 9:14, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutiste com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes, vai se secando. Eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Tragam-no. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e te louvamos, ó Pai, que privilégio nosso pararmos no meio da semana, Senhor, para buscar a tua face, para rever, ó Pai, os nossos conceitos e fortalecer a nossa fé. Senhor, ajuda-me, eu quero ser instrumento de bênção para esse povo. Por isso, Senhor, usa os meus lábios, a minha mente, o meu coração. Senhor, que a tua palavra seja derramada e muitos, ó Deus, possam sair daqui fortalecidos, orientados e alguns salvos em nome de Jesus. Pai, nós dependemos de ti e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Como eu disse para você, o pessoal está estudando esse texto também e nós estamos juntos com eles. Queridos, eu preguei domingo, só quero repetir algumas coisas, mas que eu considero de suma importância. Uma coisa muito interessante, meu irmão: a vida de cada um de nós tem um valor incalculável. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Nós somos pessoas que fomos levantados para fazer diferença. Você não foi salvo só para ser crente, mas você foi salvo para ser luz no seu trabalho, na sua família. Você foi salvo para ser resposta, porque se você vê tantas pessoas atormentadas, tantas pessoas com os lares arrebentados, e Deus te colocou ali, naquela família, naquele ambiente. E eu te oriento, meu irmão, quando você estiver num ambiente, numa festa, numa reunião, esteja orando. Ore pelas pessoas. Senhor, põe as tuas mãos, abençoa. Senhor, me usa aqui. Porque não é só uma questão de você viver bem. Às vezes a gente fica tão egoísta que a gente quer viver bem. Eu estive naquele local e lá eu vivi bem. Eu fui lá e fiz um bom negócio, e foi bom para mim, e foi muito legal para mim. Quando na verdade Deus nos salvou em Cristo Jesus para que a gente fosse bênção.
Quer dizer, aonde você entrar, você precisa pedir a Deus, usa a minha vida. E às vezes a gente não se detém nisso, então a gente vai levando a vida. Mesmo vindo para a igreja, celebrando, mas a gente vai levando. E uma das coisas que eu considero muito importante, e a Bíblia sempre vai nos relatar, é sobre a criação. Interessante que tanto naquele tempo de Jesus, como nos nossos dias hoje, você vai em Israel, o garoto começa a ter um contato com a igreja, de fato, com a sinagoga, com 12 anos. Até os 12 anos, as crianças são orientadas pelos pais. Você vai numa sinagoga, não tem igreja infantil. Mas quando você vai ver aquela criançada, né? Você estava lá comigo, viu? A criançada com 12 anos, meu irmão, o cara vai com 12 anos, eles são levados lá para o Muro das Lamentações e eles vão ser recebidos como homens. E eles vão ter que recitar alguns textos da Bíblia, ou da Torá, né? Eles vão ter que recitar textos. Então, é uma festa. Aquele garoto, ele não só vai ser recebido como homem, mas ele é a mostra daquela família, ele vai representar. Então ele chega lá, ele recita o Antigo Testamento, alguns textos. É uma festa. E como as mulheres não podem vir para o lado de cá, então o lado esquerdo é dos homens e o do direito é das mulheres, então elas ficam assim, no muro ali, olhando e curtindo. E eles têm um hábito lá de jogar bala. Joga bala, mas é tanta bala que eles vão jogando, né? Bala de chupar, não é bala de tiroteio, não. Bala de chupar, né? Joga aquela bala e é uma festa, né? Porque aquele garoto com 12 anos, ele agora vai recitar alguns textos bíblicos. Então é interessante que a responsabilidade não era de terceiros. E não é de terceiro. Até hoje, você lembra que quando Jesus foi esquecido lá em Jerusalém, e os pais foram embora, ele tinha quantos anos? 12 anos. E aonde ele estava? No templo. Naquele momento, ele não só chamou atenção pelo seu conhecimento, mas toda a família foi honrada. Você viu o filho de José e Maria? Nossa, o garoto, isso era uma honra para a família. E a gente vê nesse texto um pai que não se preocupou muito com isso. Ele criou um filho, e esse filho, com o passar do tempo, se tornou um menino opresso, possuído por um espírito mau. E quando eu meditava nisso no domingo, algumas coisas que eu deixei bem claro, eu queria só repetir isso para abençoar a sua vida. A primeira delas é o seguinte: tudo que corre solto cria o seu próprio destino. Tudo que corre solto cria o seu próprio destino. Meu irmão, nós estamos falando do filho aqui desse homem. Mas não só o filho, a sua mente. Se a gente deixar a mente solta, ela não vai nos levar para lugares ruins. A Bíblia diz para a gente colocar o quê? Capacete da salvação. Eu tenho que colocar um capacete. Eu tenho que pensar. Paulo escreve aos Filipenses dizendo: olha, tudo que é bom, tudo que é puro, ocupe a tua mente. Não só um filho que a gente deixa solto e vai criar o seu próprio destino. Não, eu vou deixar ele para que ele faça escolhas. Meu irmão, tem coisas que não dá. O que é certo, o que é errado é errado. Eu não posso deixar a criança descobrir o que é certo. Não, filho, isso é certo, isso é errado. Isso é uma afronta a Deus. Tem coisas que são afronta, que não é certo. Roubar, não é certo. Mentira, não é certo. Alguns desvios de caráter, não é certo. A gente vê hoje o pedófilo, não é certo. Quer dizer, você pega um pedófilo, ele vai dizer assim: eu não sei nem quando isso começou.
sei, isso foi a mente. Veja a questão da tristeza. Existe a depressão que precisa ser tratada, mas existe aqueles que vão cultivando a tristeza, o complexo. Eu tinha muito complexo. Um deles que eu tinha era o meu tamanho. E aí você empina, né? Como bom adolescente, empina, né? Um outro problema que eu tinha é com os meus lábios. E eu achava que eu tinha um beiço daqueles. A minha impressão que meus lábios era. E eu ficava sempre assim, escondendo e passando a mão. Eu não sei se passando a mão aperta mais e aí ele fica mais inchado, aí fica mais beiçudo mesmo, né? E o meu pastor percebeu, ele começou a pegar no meu pé, ô beiçudo, para com isso, ô beiçudo, tal. Foi mexendo comigo e ele disse, não, eu vou até você parar, para com isso. Foi Deus quem fez assim. Mas se você deixar, um complexo impede você de arrumar um bom emprego. Um complexo impede você de fazer um bom casamento. Um complexo impede você de grandes oportunidades. Quem sou eu? Mas aquilo vai entrando no coração da gente, na mente da gente. Tudo aquilo que a gente deixa solto, cria o seu próprio destino. Você pega uma água e jogar a água, ela vai pegar um caminho. Ou você pega o rodo e puxa, não, é para cá que você vai. Vai para o ralo. Mas se você deixar, meu irmão, parece que ela já sabe, vai para a porta da cozinha, vai para o rolzinho do prédio e vai para a escadaria, fez sem vergonha. Daqui a pouco está todo mundo reclamando, estão molhando aí o prédio. Não estão molhando, é que eu joguei a água e ela pegou o seu próprio caminho. Então a gente pega o rodo, não, água, vem para cá. Eu tenho que estabelecer. Esse pai deixou a coisa correr solta. E o filho, o que era aparentemente um temperamento forte, que era um jeitinho diferente dele, que era, sabe, não, meu filho tem opinião. Olha, meu filho tem opinião. Meu irmão, opinião é uma coisa. O que é errado. Começa a dominar. Mas esse pai não tomou nenhuma, deixou a coisa correr solta. E na medida que foi correndo solto, chegou um ponto que ele perdeu o controle. Presta atenção, meu irmão. Você sabe o que é certo. Você sabe o que é errado. E você sabe que determinadas coisas agridem a soberania de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela vai esclarecendo, mostrando, olha, isso aqui não é certo não. Interessante que, às vezes as pessoas querem beber um vinho, tal, uma bebida alcoólica, e algumas dizem assim, mas Paulo mandou Timóteo tomar bebida alcoólica. Ah, mas Jesus bebia. Né? Outro dia um camarada me pegou aqui fora e falou assim, ele estava chapado, né? Pastor, mas Jesus bebia. E por que eu não posso beber? Porque Jesus nunca ficou do jeito que você ficou. Não é? Do jeito que você está, Jesus nunca ficou. Ninguém levou. Ó, Pedro, pega Jesus aí, Jesus. Ó, vinde a mim, pessoal, vamos embora. Você nunca viu Jesus, não é? Existem coisas, meu irmão, que todo mundo pode fazer, mas você sabe que se você fizer, vai te trazer males. Eu acho legal a história de Sansão. A história de Sansão, Deus disse para a mãe de Sansão, o anjo apareceu para a mãe de Sansão e disse, o filho que você vai gerar, esse filho vai ser um grande juiz. A partir de agora, você não beba vinho, nem bebida forte. A mãe de Sansão. Então, ela podia dizer, mas pô, todo mundo toma. Você não. E o teu filho, não. Quando ele nascer, ele não vai beber bebida forte e não vai cortar o cabelo. Mas por quê? Por que não? Por que não?
porque ele vai ser um grande juiz. O que tem a ver o cabelo com ser um grande juiz? Era um voto chamado voto de Nazireu? Não. Meu irmão, eu me lembro quando meus filhos eram pequenos e a gente ia dar bronca. Mas todo mundo faz, filho, você não é todo mundo, você é você. Mas o pai do outro deixou. Então, ele não é seu pai, eu sou seu pai. Porque eu tenho planos, sonhos. Porque se eu deixar solto, vai criar o seu próprio destino. Meu irmão, quem trabalha com funcionário aqui sabe disso. Se você deixar funcionário solto, vai criar o seu próprio destino. Não gosto de entrar às 8h30, eu gosto de entrar às 8h40. Eu não gosto de sair a meio-dia para almoçar, eu gosto de sair a meio-dia e 15. Eu não gosto de voltar às 2, eu gosto de voltar às 3. Eu não gosto de trabalhar até às 6, eu gosto de trabalhar até às 5. Aí você fala, vem cá, mas é regra, cara, é regra. É para o bem-estar no trabalho. Não gosto. É que nem quem casa e não gosta de dar satisfação. Minha mulher fica pegando meu pé, agora quer saber onde eu vou. Pô, você não casou, cara. Você não quer dar satisfação, não casasse. Casou, agora tem que dar satisfação. Sabe aquele negócio de a senha do meu celular? Epa, vamos orar, Jesus. Senha do meu celular. Você é casado, cara. Você é casado. Agora a gente deixa correr solto, vai criar o seu próprio destino. Veja bem, queridos, eu estou falando tudo isso, me perdoe, mas eu acabo atendendo as escolhas, né? As pessoas escolhem, eu chego lá, pastor, por que Deus permitiu? Tem hora que dá vontade de falar, meu irmão, você é um tremendo de um cretino, faz um monte de coisa errada, não perguntou nada para Deus, depois que dá tudo errado, por que Deus permitiu? Deus permitiu porque Deus é bom, e se Deus fosse tomar uma atitude, você não estava aqui conversando comigo, Deus já tinha. É muito sério isso, meu irmão. Eu não posso deixar minha carne solta. Vamos falar a verdade, você tem vontade de vir na igreja? Nem sempre. Você tem vontade de ler a Bíblia? Nem sempre. Você tem vontade de abraçar todo mundo? Nem sempre. Você tem vontade de falar paz do Senhor? Nem sempre. Você tem vontade de orar? Nem sempre. Mas são coisas que você estabeleceu para você dizer, não, isso é bom para mim. Eu vou orar, eu vou na igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou me relacionar com as pessoas, eu vou aprender a engolir sapo, eu vou fazer isso, eu vou estabelecer um padrão, porque lá na frente eu vou ver o poder de Deus na minha vida. Quando a gente deixa a nossa carne solta, quando a gente deixa as coisas acontecer por si só, quando a gente deixa a criançada fazer as escolhas que querem fazer, quando a gente deixa o nosso filho, meu irmão, está aqui o pai. O espírito pega, o pai sabia discernir que era um espírito, e sabia discernir que era um espírito que deu esse garoto era mudo. O pai soube discernir, mas não sabia o que fazer. Meu irmão, tudo que corre solto cria o seu próprio destino. Vamos falar juntos? Tudo que corre solto cria o seu próprio. Vamos lá? Tudo que corre solto cria o seu próprio destino. Amém? Por favor, pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Isso se refere a você, isso se refere ao seu casamento, isso se refere aos seus filhos. Tudo que não tem limites, não tem regra e vai solto, vai criar o seu próprio destino. Segunda questão que eu acho interessante nesse texto
é que esse pai deu prioridades para muitas coisas, mas esqueceu do principal. Ele deu prioridades para muitas coisas, mas esqueceu do principal. Tem uma historinha que eu já contei, mas só relembrando, né, de uma mamãe carregando uma criança no colo. Mas isso é historinha com E, não é com H, não é, isso é ficção. É só historinha. Uma mãe carregando uma criança no colo, passa em frente a uma caverna, e aí houve um barulho lá, entra aquela riqueza. E aparece alguém e disse: você quer pegar? Pode, pega à vontade. Você vai ter 5 minutos para pegar o que você quiser. Mas não esqueça do principal. Aquela mulher começa a pega ouro, e vai, tal, e aí ouve uma voz que a contagem regressiva vai fechar, e ela naquela loucura, ela sai com aquela riqueza e a porta fecha. E ela se dá conta de que a criança não está com ela. E a criança ficou lá dentro. E aquela voz disse: eu te avisei, para você não esquecer do principal. Meu irmão, muitas vezes nós esquecemos o que é o principal. O principal aqui era o filho. Mas esse homem deu prioridades para outras coisas, né? Às vezes dá prioridade para a educação, a gente dá prioridade para o pão, a gente dá prioridade para o tênis, a gente dá prioridade para o tablet, a gente dá prioridade. A gente vai ter uma série de prioridades, a gente quer dar o melhor, até porque quando a gente não teve, a gente tem mais prazer de oferecer para os nossos filhos, mas esquecemos do principal. Para mim, meu irmão, o principal é colocar Jesus no coração dos nossos filhos. Mas paralelo a isso, ensinar seu filho a ser honesto, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso é fundamental. Mas esse pai não pegou o raciocínio. Ele até deu muito, mas esqueceu do principal. Mas a terceira coisa que eu acho assim fundamental é que ele subestimou o poder de Satanás. Vamos falar juntos? Ele subestimou o poder de Satanás. Queridos, o diabo, ele é sutil. Eu acho muito legal, porque Jesus veio desmascarar toda a obra do inferno. Ele veio desmascarar. Olha, o mundo jaz no maligno. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a palavra de Deus, ela desmascara. Eu acho legal que ela fala do diabo, de Lúcifer, assim, sem nenhum. Tem gente que fala: não vou falar, porque se falar, chama. Então não vou falar, né? Não, meu irmão. Satanás, Lúcifer, eles foram vencidos, quer dizer, eles não, uma pessoa só, foi vencido pelo poder que é no nome de Jesus. O que nos garante vitória é Jesus. Mas esse pai subestimou. Sabe quando você vai deixando? E tem me preocupado muito quando eu vejo a criançada hoje nesses games, nesses desenhos. Hoje o celular está muito fácil, então fica ali brincando. Meu irmão, quantos desses games, desses desenhos são portas do inferno, são adoração a espíritos, são coisas assim que é assustador, mas com o tempo vai se tornando normal. E a gente vai subestimando o poder de Satanás. Já ouvi pessoas dizendo: eu confio na educação que eu dei para o meu filho. Meu irmão, não confia não. Ore ao Senhor. Não vai nessa tua força, não. Eu sei o que eu estou fazendo. Meu irmão, vai na graça. Ora mais, busca mais. Se preocupe mais. Não descanse enquanto não é tempo de descansar. Esse pai foi levando a vida, deixou correr solto e criou o seu próprio destino. As coisas foram acontecendo. Ele tinha algumas prioridades na vida dele, e a prioridade de colocar princípios e autoridade, ensinar os nossos filhos
a investir contra toda a força do mal. Filho, isso é do diabo, vai repreender. Você vai aprender a enfrentar isso aí em nome de Jesus. Deus vai te dar graça, vitória, meu filho. Ora, peça a Deus. E quando eu digo que ele subestimou o poder de Satanás, a gente vê hoje as pessoas assim, não dando muito valor. Não, isso é jeito, não, isso é temperamento, não, isso vai passar. Meu irmão, nós estamos vivendo outra época, cara. Há um tempo atrás, essas coisas é coisa de criança, lembra? Né? Os mais velhos aqui, quais eram as artes que a gente aprontava? Apertar a campainha e sair correndo. Não é? A gente fazia, a arte da gente era apertava a campainha, saía correndo, ligava, né? Pegava o telefone, ligava para o açougue. Ah, o senhor tem pé de porco, o senhor tem focinho de porco, o senhor tem aí, pô, o senhor é um porco. Desligava antes que o cara a gente era trote, coisas assim, eram brincadeiras, coisas, né? A gente ficava contente de escrever, né? Um papel, batia nas costas do outro, deixava lá aquele papel, todo mundo passava, mexia, sabe aquelas coisas. Hoje não, meu irmão, a maldade está muito perto, a maldade, a crueldade. E Satanás vai se enfronhando, entrando no meio, e às vezes a gente não dá. Meu irmão, você lembra da história lá no livro de Êxodo, capítulo 17, quando eles foram enfrentar uma nação, Moisés ficava com as mãos levantadas, orando, e quando a mão de Moisés pesava, aí o povo começava a avançar, e ele ficava assustado, levantava a mão, e quando ele levantava a mão, o povo de Israel vencia, mas a mão pesa, até que eles perceberam. Aí Arão e Hur disseram: ó, é o seguinte, senta nessa pedra, põe a mão nos nossos ombros aqui, e continue intercedendo. E assim foi. Enquanto ele esteve com as mãos levantadas, o Senhor deu vitória. Sabe quando a gente vai abaixar as nossas mãos? Só depois da vitória. Amém? Às vezes a gente descansa, fala um aleluia, a gente descansa. Meu irmão, não é tempo de descansar, é tempo de buscar a Deus, de clamar ao Senhor, até que o milagre seja completo. Então eu vejo um pai que bobeou, e eu vejo que muitas vezes nós bobeamos na nossa vida, como se o dia fosse, sabe, hoje, amanhã, depois, e tudo bem, meu irmão, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Os que frequentaram a igreja lá na Conselheiro, e aí nós viemos para cá, não sei se você percebeu, são 19 anos. Meu Deus, já passaram 19 anos. Estava lá na Conselheiro. 19 anos. O ano que vem vai fazer 20 anos. Quem é mais velho sabe disso. O tempo passa muito rápido. O que me chama a atenção nesse texto, meu irmão, é que a gente não pode descansar quando não é hora de descansar. A gente não pode parar quando não é hora de parar. Esse menino está num processo de crescimento. E esse pai bobeou. Não ensinou o caminho. Esse menino deveria ser, perto da adolescência, deveria estar no templo, sendo recebido, mas é um garoto atormentado, porque a culpa foi daqueles que tinham responsabilidade. O teu lar é responsabilidade tua. Ore por ele, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Teu lar, a tua família, teu dinheiro. Não é porque você dá dízimo que te dá o direito de não orar, não. Você deu dízimo, agora ora. Senhor, me dá graça, sabedoria para gastar bem, para esse dinheiro render. Senhor, me dá sabedoria para esse dinheiro render, inclusive na minha velhice, em nome de Jesus. Né? Eu vou ter que comprar remédio. E ainda vai ter que louvar a Deus. Eu estava comprando um remédio na farmácia e a moça disse assim: pastor, comprando remédio, né? Puxa vida, que coisa terrível. Minha filha, eu louvo a Deus pelos remédios. Jesus é bom.
esses remédios estão dando mais longevidade, estão ajudando as pessoas. Ah, mas eu louvo a Deus pela indústria farmacêutica. Eu sei que tem muito dinheiro, muita coisa, mas eu só quero dizer o seguinte: no passado teve muita gente que morreu porque não tomou um remedinho. A minha esposa, como as mulheres natural, né, não gostam de tomar muito remédio, não é? E a minha sogra sofreu muito no final com problema de diálise peritoneal, né? E aí um dos médicos da igreja chegou para mim e falou assim: a sua esposa trocaria, será que a sua sogra trocaria tudo que ela está passando por um comprimidinho de pressão? Será que ela trocaria? Trocaria. Então fala para a tia Helena que se ela não tomar vai acontecer a mesma coisa. É só trocar, é tão simples. Mas a gente vai levando. As coisas vão acontecendo por conta própria. Amém? É para você, viu? Presta atenção. O que a gente deixa solto vai criar o seu próprio destino. Tá bom? Esse pai se preocupou com muitas coisas importantes, mas esqueceu do principal. Subestimou o poder do diabo. Isso não vai acontecer comigo. Mas ele também nos ensina algumas coisas que eu acho fundamental. São 3 coisas que eu acho legal. A primeira coisa que eu acho legal é que ele buscou em Cristo a solução do seu problema. Ele buscou em Cristo a solução do seu problema. Ele buscou em Cristo. Ele ouviu falar de Jesus, então ele busca em Cristo. Meu irmão, aqui está uma grande revelação, mas uma dica: tudo que você precisa está em Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus disse: eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou. Meu irmão, não existe uma pessoa que busque em Cristo e não receba o seu milagre. Não tem como. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe, diz a palavra de Deus. E esse homem vai buscar em Jesus. Mas a segunda coisa que eu acho bonito nesse texto é que quando ele trouxe para Jesus, mas os discípulos estavam lá, e os discípulos não conseguiram expulsar, ele poderia nesse momento ter ido embora. Mas ele continuou. Fala para quem está do seu lado: nunca desista. Fala para mim. Fala: persevere. Fala: persevere. Você sabe que Deus tem um tempo, tem um modo, uma maneira de atuar sobre as nossas vidas. O milagre não é só aquilo que a gente está vendo. O milagre é um conjunto de coisas. Deus abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta. Às vezes Deus abre e você não está preparado. Tem portas que Deus abre e que a gente, se entrar, a gente estraga. Tudo aquilo que não está no tempo, você não está maduro, a coisa não está. Então, meu irmão, não desista. Eu acho impressionante nesse pai que ele fala para Jesus: eu trouxe para os seus discípulos, eles não puderam fazer. E aí? Aí eu vou embora. Não, ele permaneceu. Quantos de nós, meu irmão, deixamos de experimentar o melhor de Deus? Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Quantas vezes eu pedi para Deus: Deus, será que eu estou no lugar certo? Eu vim para cá, meu chamado foi no dia 25 de fevereiro de 79. Pois nós casamos em julho, daí viemos para cá no início de agosto, e aí começamos o trabalho. Mas foi muito difícil, foi muito trabalhoso. Igreja pequena, muita dificuldade. E relacionamento. Quantas vezes eu pedi para Deus: Deus, eu estou no lugar certo, Senhor, põe as tuas mãos. Quantas vezes eu orei, quantas vezes eu chorei: Deus, será que eu estou fazendo certo, tal? Mas uma coisa é certa: eu não tomei nenhuma atitude, porque eu estava indeciso. E toda atitude que a gente toma debaixo de indecisão, debaixo de pressão, vai fazer besteira. Não é? Quantas vezes se arrepende de ter vendido um carro,
se arrepende de ter vendido uma casa, se arrepende de ter pedido as contas, se arrepende de perder o casamento, se arrepende, por quê? Porque fez a coisa com cabeça cheia e fez debaixo de pressão. Aí sai besteira, meu irmão. O que eu acho bonito nesse homem foi que ele diz: olha, Jesus, se o Senhor pode fazer, me ajuda. Ouvi falar que o Senhor cura, ouvi falar que o Senhor liberta, ouvi falar que o Senhor pode. Então, se o Senhor pode, me ajuda. Eu trouxe, falei com os seus discípulos, não puderam, mas eu continuei aqui, eu estou aqui. Não é porque você pediu uma oração e as coisas não aconteceram, que é tempo de você desistir. Não, meu irmão, continue firme, orando. Você crê que Jesus pode? Então não saia de perto dele. Você crê que Jesus pode? Essa era a minha preocupação no meu ministério. Quantas vezes eu pensei em ir embora, quantas vezes, meu irmão, por 5 vezes eu entreguei a igreja para o meu pastor. Ele diz: não, vai lá, Deus mandou, vai ficar lá. E eu fiquei aqui por obediência a ele. E sabe o que aconteceu? Passaram-se 39 anos, sabe o que eu descobri? Que eu estava no lugar que Deus tinha preparado para mim. Valeu a pena, meu irmão, valeu a pena. Valeu a pena. Você não pode, meu irmão, você aprender a ser crente. Eu acho que uma das primeiras marcas do crente é a coragem, né? Porque levantar a mão e ir para frente aceitando a Jesus tem que ter coragem, não é não? E todos nós temos que passar por isso, né? Você está num culto, ouviu uma mensagem, aí o pastor fez a pergunta. Você que fez a oração, levanta a mão. Aí você, levantei. Né? Tem gente que fala assim, levantei. Foi no susto. Depois veio para frente, teve que ter coragem de vir para frente. Mas só que essa coragem começa a trazer resultados sobre a sua vida, porque uma das marcas do crente é coragem. Ser forte, corajoso, não temas, eu sou contigo. A gente precisa ter convicções. Se Jesus me abençoar, eu estou com Ele. E se Ele não me abençoar, eu continuo com Ele. Lembra aqueles 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego? Quando disseram: se vocês não se dobrarem diante dessa estátua, vocês vão ser lançados na fornalha. E que Deus poderá livrá-los da minha mão. E olha a resposta maravilhosa: o nosso Deus tem poder para nos livrar da tua mão. E se Ele não nos livrar da tua mão, a gente continua com Ele. Meu irmão, você acha que Deus vai desprezar alguém com tanta confiança nele? Com fé. Deus, eu dependo do Senhor. Meu irmão, você é crente, você aceitou a Jesus. Você não é covarde. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covarde, mas nos deu espírito de ousadia, de poder, de moderação. Olhe para o teu problema e declare quem é o Senhor sobre a sua vida. Olhe para a tua dificuldade e diga: Deus, me dá graça, sabedoria. Não aceite o fracasso como um fim em si próprio. Eu acho lindo isso. Porque esse moço aqui, ele decide: não, eu tenho um problema, meu filho está atormentado. E é o seguinte, é Jesus. E eu gosto aqui, a última questão que eu acho bonito, no versículo 22, que ele diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Vamos falar juntos? Se tu podes crer, tudo é possível. Bem forte, vai. Se tu podes crer, tudo é possível. Aí ele responde: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu acho muito lindo isso, meu irmão, porque a palavra não está exigindo que eu seja o máximo de fé. Ele está dizendo o seguinte: olha a história deste moço.
Jesus disse: se você pode crer, tudo é possível que crer. Eu falei: eu creio, mas eu não sei, eu estou confuso. Estou confuso. E uma das coisas que tem sido muito importante na minha vida e o que eu vejo na palavra de Deus é você pronunciar a tua vitória. Fala dos milagres que você espera. Declare verbalmente, fale. Meu irmão, falar pela fé depois que acontece não é mais fé. Mas falar pela fé antes que as coisas aconteçam, isso é fé. Ué, eu creio. Vai, começa a falar, olha para a tua família, começa a pronunciar bênção dentro do teu lar, começa a pronunciar. Meu irmão, põe o teu cartão de crédito e você está amarrado em nome de Jesus. Fala para ele: cartão, agora quem manda aqui sou eu, em nome de Jesus. Você não vai mandar mais na minha vida, não. Começa a profetizar sua vida financeira. Senhor, aqui está meu dinheiro. Senhor, que Ele multiplique, me dá graça, sabedoria, abençoa meu trabalho, abençoa minha vida. Mas você precisa falar, abrir a tua boca, fala, declare a tua fé. Eu acho bonito esse homem, porque existem outros textos, Jesus perguntando para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ele diz: eu quero ver. Então veja. Mas Jesus não viu que era um cego que está vindo? O pessoal estava carregando, Jesus não viu que era um cego? Que queres que eu te faça? Bom, mas ele falou: eu quero ver, então veja. O leproso parou à distância: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer? Quero ser curado. Então seja curado. Seja curado. Fala. Lembra lá o texto lá que fala sobre o vale dos ossos secos? Pode um vale se tornar uma nação? Senhor, tu sabes. Então fala agora, pronuncia, fala aos ossos. Ossos se ajuntem, que criem nervos. Houve um reboliço, virou um monte de cadáver. E aí? Agora fala, profetiza que haja vida. E aí o profeta disse que haja vida e reviveu. Esse texto é a profecia do nascimento da nação de Israel, que num só dia iria nascer, e assim foi. Fala, profetiza sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Aprenda, ao invés de falar: você é um pestinha, você não presta, você é teimoso. Para com isso. Profetiza. Você vai ser um servo do Deus Altíssimo. A bênção de Deus. Filho, vem cá, você está sendo teimoso. Você não é teimoso, você está sendo teimoso. Filho, você está mentindo. Você não é um mentiroso, você está mentindo. O mal está cercando. Mas você é um presente de Deus para a minha vida, para o nosso lar. Você vai ser um grande homem de Deus, uma mulher. Você vai fazer diferença nesta sociedade. Profetiza, fala sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu relacionamento. Fala, agradeça a Deus pelo lar que você tem e fala: Senhor, esta é minha mansão, mas eu queria que ela fosse um pouquinho maior. Fala, abre a tua boca. Eu acho bonito, meu irmão, que esse homem, ele se humilha diante do Senhor. Ele diz: não, eu creio, o Senhor pode, mas eu estou fraco. Porque quem se humilha diante do Senhor verá a glória de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? Eu queria deixar esses 6 pontos. Primeiro, esses 3. Tudo que corre solto cria seu próprio destino. Ele deu prioridade a muitas coisas, mas se esqueceu do principal. Não subestimou o poder do mal sobre a vida do seu filho, deixou a coisa e a coisa desandou. Mas ele também fez 3 coisas muito importantes.
ele buscou ao Senhor, ele não parou diante dos obstáculos e ele fez declarações. Ele dizia: eu creio, estou fraco, mas eu creio. O texto diz que Jesus expulsou aquele demônio, saiu e pronto, foram para casa. Mas o texto diz que Jesus também foi para casa com os seus discípulos perguntaram: mas por que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus faz uma declaração maravilhosa, meu irmão. Essa casta, verso 29, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. A ordem que está aqui é oração e jejum. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos falar juntos? Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum, oração e jejum, oração e jejum. O que é jejum? Jejum, quando você vai fazer exame, tem que vir em jejum de quantas horas? Depende, né? 8 horas, 12 horas, depende, né? Se é emergência, às vezes de 4 horas dá para, dependendo do que você vai fazer, né? Então, jejum. Não, mas eu tomei um pouquinho de água, mas era jejum, não podia. Não podia porque era jejum. Desde aquele tempo, jejum é um período que a gente separa, em que a gente diz: não, Senhor, eu não vou comer essa manhã, eu vou consagrar ao Senhor. Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, quando você jejuar, lava o rosto, troca de roupa, né? Escova o dente, né? Tem gente que vai fazer jejum, quer que todo mundo saiba. E aí, irmão? Estou jejuando. Não, está na cara que você está jejuando, você está passando fome, você está em crise. Tem gente que gosta de mostrar, sabe, aquela penitência que ele está sofrendo, ele está: estou há tantos dias de jejum. Eu não sei se aquilo é verdade, mas ele gosta. Então, Jesus ensinou: quando você jejuar, lava o rosto, tal. Teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Mas Jesus trata aqui de oração e jejum, que também a gente poderia associar à santificação, à perseverança. Ele diz: olha, tem demônio, tem lutas, que não é coisa, sai demônio, demônio sai. Não. Ele enfrenta, meu irmão. Tem luta dentro de casa que a coisa é feia, que a gente passa tempo orando, clamando. Ele diz: essa casta, não é um demônio, é uma casta, é uma luta, sabe, alguma coisa assim que é pesado. Essa casta não sai senão com oração e jejum, oração, santificação, levar Deus a sério. O milagre quem faz é Deus, mas quem busca o milagre somos nós. Então esses discípulos que estavam ali, estavam acostumados a andar com Jesus, mas talvez esse relacionamento com Jesus, expulsa demônio, estava tudo jóia, estava legal, os caras estavam já vivendo tipo um ápice do seu ministério, e de repente se confrontaram com um espírito que não saiu do coração deles. Eles tinham expulsado de outros, mas esse aqui não saiu. Jesus falou: falta consagração. Falta consagração. Não é assim. Não dá para sempre. Não, tem hora que o inimigo vai se levantar e com muita força, e essa casta não sai senão com oração e jejum, santificação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto diz: clama a mim, clama. Clamor não é: Deus me dá, não. Clamor é clamor, é pedir com insistência, é clamor. Clama, eu vou te responder e vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. A chave está na oração. Então, Jesus termina esse texto aqui dizendo: olha,
Tem que orar, tem que santificar. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Mas vai ter que orar. A chave está na oração. Tudo pode ser mudado pela oração. Tem que ser muito sério, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fala para quem está ao seu lado. Uma vida de vitória para você. Fala. Esse é o culto de vida. Culto de vida vitoriosa. E você receba essa palavra, porque eu não sei o que Deus tem para mim e para você, mas eu posso dizer para você, meu irmão, Deus tem sido bom, maravilhoso. E o texto diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu queria orar. Eu sempre penso que a palavra, ela é para todos. Tem pessoas que às vezes estão num culto como esse, ouve a palavra, pô, que legal, né? Pô, legal esse pastor animadinho, ele, hein? Poxa, legal, né? E ficou só nisso. Tem outros que falam, meu Deus, não acaba mais, Senhor Jesus. Não estou entendendo nada. Quero ir embora. Tá. Acontece que existem pessoas aqui que estão dizendo, Deus, eu precisava dessa palavra. Igual aquela mulher que veio, tocou nas vestes de Jesus. Jesus perguntou, quem me tocou? Pedro disse, Senhor, tem tanta gente aqui, como quem te tocou? Todo mundo tocou, um monte de gente tocou. Ele diz, não, alguém me tocou diferente. E eu queria orar com você que está como aquela mulher, dizendo, Pai, eu precisava dessa palavra. Eu vou vigiar mais, para não deixar a coisa correr solta, porque eu não quero que crie um destino diferente daquilo que o Senhor preparou. Eu recebi a palavra, e eu quero. Eu queria orar com você. Feche teus olhos, por favor. Você que quer dizer nesta noite, Deus, eu precisava dessa palavra, eu a recebo. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Somente você que deseja dizer para Deus, Deus, eu precisava dessa palavra. Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada vida. Tu conheces cada coração, Senhor. Tu sabes, ó Deus, de como está a história de cada um destes. Senhor, como eu gostaria que muitos pudessem ouvir esta palavra e refletir. Mas, ó Deus, estes que vieram para ouvir e receber. Senhor, confirma esta palavra com sinais e prodígios. Confirma esta palavra sobre a vida de cada um. E que cada um destes, Senhor, tenha uma vida de vitória. Milagres, ó Deus. Senhor, que Satanás seja bloqueado, Senhor. Toda força do mal não tenha liberdade dentro do lar. Toda força do mal não entre pelos nossos filhos. Que não entre, ó Pai, tentando minar o nosso relacionamento conjugal. Senhor, que cada um desses estejam atentos, ó Pai, orando e repreendendo o devorador, repreendendo toda a força do mal. Porque a nossa vida, o nosso lar pertence ao Senhor. Tu és o nosso pastor, a nossa alegria. Assim, meu Deus, como teu servo, eu invoco a tua bênção sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada pessoa, Senhor. Muitos aqui representam filhos. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos. Que haja milagres, ó Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Senhor, cubra com teu sangue. Repete uma oração comigo, diga, Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus. Eu recebo esta palavra. E eu sei que o Senhor tem um destino maravilhoso para a minha vida, para a minha família. Eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, nós te amamos, Senhor, e aplaudimos a tua palavra. Oh, santo é o teu nome, Jesus. Oh, te adoramos, Pai.